Graça e paz, gente. Vamos continuar aqui com a nossa caminhada, nas reflexões com as equipes de música. Estamos falando sobre ministério. E nós trabalhamos, nós trabalhamos Colossenses 4,17. Paulo manda um recado para o Arquipo, que era um colaborador dele, e ele diz, olha, fala para o Arquipo, atenta para o ministério que você recebeu no Senhor para cumprir. E nós vimos que essa palavra ministério, que ela aparece no Novo Testamento, na maioria das vezes a palavra que aparece lá é diaconia, que não é o ofício diaconal de Atos 6, mas é a ideia do serviço aos outros, né? Então nós trabalhamos essa ideia. Ficamos de concluir da seguinte forma, para continuar da seguinte forma. Quais são os benefícios? O que muda? O que muda e quais são os benefícios? Foi isso que nós ficamos de continuar conversando. O que muda e quais são os benefícios? O que muda? Bom, quando a equipe ela entende o que é ministério, primeiro muda a visão e muda a disposição. Tem uma missão? Tem um ministério? Qual é a visão? A visão é a visão de Cristo. A visão é a visão da igreja. A visão é a visão da Escritura. A visão é a visão dos olhos da fé. A visão é a visão do serviço, da dedicação, da disposição, do amor, do compromisso. Muda. Nós vimos na devocional lá de Paulo e Silas, né? Tu e tua casa, né? O nome da devocional, você pode conferir aqui na nossa página, que eles estavam presos, estavam cantando e aproveitaram e pregaram o evangelho àqueles presos. Então muda a visão. Há uma visão musical, há uma visão estrutural, nós vamos estudar tudo isso. Vamos conversar sobre isso. Mas a visão principal é a visão da palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós estamos o quê? Cultivando o fruto do Espírito e não as obras da carne. Então quando a equipe, a banda, o grupo entende que é um ministério, a visão, a disposição, o amor, a dedicação, o compromisso, a humildade, o cultivo do fruto do Espírito, isso passa a ter tanta importância, ou até mais importância, do que o preparo musical, do que a habilidade musical apenas. Não, são habilidades exercidas no poder do Espírito Santo. Então as valências espirituais são importantes, assim como harmonia, melodia e ritmo. Dois textos me chamam a atenção, eu queria deixar para vocês. Eu falei o que muda, quer dizer, muda a visão, muda a motivação, a dedicação, há mais humildade, há mais compromisso. É o que muda. Agora, qual é o benefício da equipe, qual é o benefício para a equipe quando ela entende e ela passa a agir, a desempenhar esse ministério? Ela passa a olhar a música na igreja como um ministério. E não é só para a música não, não é só para os músicos não. Tem a ver com os pastores também. Às vezes os pastores, e aí eu sou pastor, vou falar dos meus colegas agora, às vezes eles colocam as equipes de música da igreja como sendo um apêndice, como sendo um bora ver ali, né, uma coisa... Não, é um ministério importantíssimo na vida da igreja, como é um ministério infantil, como é um ministério de senhoras. Então, assim, a pregação da palavra, claro, mas não é apenas para rechear o culto, não é apenas enquanto eu preparo o sermão. Quantas vezes eu já vi pastor, a equipe lá se matando, se esforçando para tocar bonitinho o cântico, e o pastor dando uma estudada no sermão? Discordo. Porque quando o coral vai cantar, ele não faz isso. Muitos não fazem isso. Aliás, o que eu falo aqui, eu estou falando especificamente para as bandas, mas se aplica ao coral também. O coral tem muito que aprender com as bandas, os grupos de louvor. E os grupos têm que aprender muito com os corais. Inclusive, principalmente na questão vocal. Eu sempre gosto de trabalhar com os regentes ou as regentes, no sentido de que um ajude o outro. Meus musicais que eu faço, sempre eu tenho um coral e uma banda tocando junto. Então, esse é o entendimento do que é ministério. Então afeta não apenas um grupo pequeno de músicos, mas afeta a própria maneira como a igreja vê esse ministério. Eu quero deixar dois versículos para vocês
que tem a ver agora com os benefícios. Quando você encara a música como sendo um ministério na sua vida, qual é o benefício? O primeiro benefício está em Efésios 4:12. Paulo está falando do ministério de Jesus, da morte, da ressurreição de Cristo. Aí ele dá uma lista pequena de dons no capítulo 4, versículo 11. Aí no versículo 12, depois dele dar essa lista de dons, ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É preparar os santos para o ministério, para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. É isso que difere um dom exercido na igreja de uma habilidade musical. A habilidade musical é uma habilidade musical. Muitos têm no mundo. Mas exercida em amor e para a edificação da igreja, aí já limita. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. Se é ministério, que seja para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Dentro ou fora do templo, tanto faz. Mas o nosso contexto é mais nos cultos, né, nas celebrações comunitárias, para a edificação do corpo de Cristo. Então a escolha das músicas, a estruturação do ministério, a disposição da banda, volume, o trato com os operadores de áudio, tudo é para quê? Para que o nome de Cristo seja glorificado e a igreja seja edificada. Quando eu falo igreja, é aquela senhora de 80 anos e aquele adolescente de 11 anos. Olha o trabalho que nós vamos ter em oração, com humildade, por isso que tem que ter a noção do que é ministério. O outro texto está em 1 Coríntios 12:7. É quando Paulo dá aquela lista de dons. Ele está orientando a igreja no que diz respeito ao culto, e a espiritualidade é mais do que o culto, apenas o culto público. Ele está trabalhando a espiritualidade do povo de Corinto. Ele então ele dá uma lista de dons. Ele está organizando a questão do uso dos dons na igreja. E aí, depois dele dar aquela lista de dons, no versículo 7 do capítulo 12, ele diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando a um fim proveitoso. Então, aos Efésios ele diz que é para que o corpo de Cristo seja glorificado. Ao povo de Corinto ele diz, visando um fim proveitoso. Outra tradução seria, visando o bem comum. Viu como música é serviço? Conquanto que estejamos na frente, conquanto as atenções estejam voltadas para nós vamos trabalhar um pouco sobre isso quando trabalharmos a condução da música na igreja, mas na verdade o bem ele é comum. Na verdade o fim proveitoso, que fim proveitoso é esse? É edificante, é a edificação do corpo de Cristo. Então, você fala, não, Valverde, mas eu fico lá atrás na bateria, eu fico até dentro de um aquário, lá ninguém nem me vê. Vê, ouve, interage depois que você sai do aquário, né, falando dos bateristas, né? Sim, então o seu volume, a sua preparação, o seu estudo, tudo isso, eu vou trabalhar essas coisas específicas, tudo isso faz sentido se você entende que a preparação dos santos é para a edificação do corpo de Cristo. O exercício dos dons é visando um fim proveitoso. Então, meninos e meninas, encerrando, eu digo isso. A primeira coisa importante para você que está chegando na equipe de música, você que já é de muito tempo de equipe de música, ou você que é líder de equipe de música, ou você que é pastor de uma igreja e quer entender melhor como trabalhar com esse ministério, que é um ministério importante da vida da igreja, primeira coisa fundamental no meu modo de entender é que você entenda o que é ministério. Essa é a luta na cabeça dos músicos. Até que ponto é uma profissão e até que ponto é ministério. As duas coisas. Profissão não está ligada apenas a ganhar dinheiro. Aliás, existe gente que ganha muito dinheiro e é um péssimo profissional. Profissão vem de professar. Tem a ver com se dedicar àquilo que você quer fazer, aquele dom, desenvolver aquele dom. Com seriedade, compromisso. E ministério. Nós já vimos que ministério é diaconia, é serviço. Então que isso sirva de incentivo para você. Eu estou completando esse ano 40 anos de serviço prestado. E eu louvo a Deus por isso. É a melhor coisa. O fim ele é proveitoso mesmo, eu tenho certeza disso. Para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a vida da igreja e para a glória de Jesus Cristo. Nós vamos continuar conversando ainda sobre essas questões do ministério e agora nós já vamos trabalhando a questão já da estruturação do ministério,
a coisa vai afunilando mais. Mas é importante que você tenha essa visão holística, ter essa visão maior do que é a música na igreja. É um ministério. Então, mais uma vez, aos meus colegas de ministério, que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau.